No ar, alta qualidade. E começa agora mais um programa Alta Qualidade para falar sobre saúde auditiva. Em tempos de pandemia, temos a convidada desta semana, a doutora Aline Fauria, fonoaudióloga da Excellence Saúde Auditiva. Gratidão pela participação, doutora Aline. Olá, Adriana. Gostaria de agradecer o convite. Agora, doutora, o uso de máscara, que agora é imposto devido à nossa saúde aí em tempos de prevenção ao novo coronavírus. Ela influencia também na saúde auditiva? Sim, influencia, Adriana. A gente percebe que os pacientes, principalmente os de perda auditiva leve, né, aquele início de perda, a grau moderado, ainda se apoia muito na leitura orofacial, né, no apoio visual. A gente se comunica como um todo, logicamente, mas quem tem a perda auditiva, o próprio cérebro, ele vai fazendo com que o seu visual apoie mais na boca de quem está falando para entender o que está sendo dito, né? E com o uso da máscara, a gente perde esse apoio visual, né? E o paciente que tem qualquer nível de dificuldade auditiva e que fazia esse apoio, né, essa leitura orofacial, ele passa a ter uma dificuldade maior, porque acaba que ele fica só com a parte auditiva para entender melhor. E quando a gente tem uma perda auditiva, a gente tem a queixa, que é o escutar, mas não entender, né? E a gente vai perdendo esse apoio, ele fica só com a referência mesmo do ouvido. Então, a gente percebeu, eu recebi bastante, Adriana, no consultório, pacientes entre 30 e 40 anos nesse período da pandemia. Mês passado, eu fiquei chocada com o número de pacientes jovens que eu atendi e muitos me relataram durante a consulta que, por conta da máscara, eles perceberam que a dificuldade aumentava de comunicação. Então, foi o que fizeram eles buscarem ajuda. Porque, principalmente os jovens, que tem aquele estereótipo do uso do aparelho auditivo, né? Ainda existe essa coisa de, porque vai aparecer, porque vai mostrar que eu tenho uma deficiência auditiva. A gente percebeu que, na pandemia, eles ficaram com essa dificuldade mais aflorada, né? E fizeram eles buscarem ajuda nesse período de pandemia também. Em tempos de pandemia, é bom a gente não gritar, né? Não falar alto, manter aí um volume adequado dentro das nossas casas, dos nossos lares, principalmente quando a gente tem um indivíduo, um familiar que utiliza do aparelho auditivo, não é isso, doutora? Isso, é muito comum, né, Adriana, quando a gente tem alguém dentro de casa, né, enfim, que tem algum nível de dificuldade auditiva, a pessoa que convive, ela acaba gritando, falando muito alto, né, se estressando muitas das vezes. As pessoas, em geral, já estão com menos paciência diante do momento que a gente está vivendo, né, e aí eles acham que tem que gritar com aquele idoso, que ele acaba ficando se sentindo chateado, né? Porque o outro está gritando, e aí ele fala, mas por que você está gritando? Não precisa gritar comigo, né? E aí acaba gerando um estresse, essa situação, né? Mas muitas das vezes o falar alto não adianta, às vezes é até pior, para quem usa aparelho ou para quem não usa o aparelho. O ideal, para quem tem perda auditiva, algum grau de perda auditiva, o ideal é você falar pausadamente com essa pessoa, né? Falar de frente, essa comunicação ser de frente, né? O que é uma estratégia de comunicação. Quando você fala atrás da pessoa, até para quem não tem perda auditiva, às vezes é difícil, em ambientes diferentes, né? E as pessoas não entendem que, assim, muitas das vezes não é o gritar, é o falar mais devagar, é o falar pausadamente, né? E de frente para a pessoa, que vai ajudar bastante nessa comunicação. O zumbido, né? Ele é um sintoma que também tem como causa a piora dele, né? E pode interferir a causa emocional. Tá? Então, é muito importante que as pessoas... E é um ciclo vicioso, assim, na verdade. Quanto mais eu presto atenção nesse zumbido, o zumbido já me gera um estresse por si só, né?
E aí, se eu tenho algum outro fator que gera uma ansiedade a mais em mim, esse zumbido pode piorar por conta dessa ansiedade, e aí vira um ciclo vicioso. Ele aumenta de intensidade, porque quanto mais eu presto atenção nele, mais ele fica evidente, né? E isso acaba me estressando, gerando até, muitas das vezes, o zumbido ele pode estar tão alto que o paciente ele não consegue, além de irritabilidade, essa parte emocional, ele não consegue entender o que é dito por conta da altura que ele está, tá? Então, assim, outra coisa também que é interessante de dizer é o seguinte: o zumbido ele é um sintoma subjetivo, tá? E existe o zumbido onde ele é escutado por outra pessoa, mas na maioria das vezes ele é subjetivo. Então, só o paciente consegue perceber aquele zumbido. Então, isso é um outro ponto que entra a empatia, né? Porque quando a gente nunca sentiu aquilo, a gente não sabe o que o outro está sentindo. Então, é um sintoma que incomoda muito, tá? É um sintoma que, dependendo do quadro emocional desse paciente, ele pode interferir muito na qualidade de vida, tá? Então, assim, o que eu posso dizer é o seguinte: quem sofre disso, ou do zumbido, ou de dificuldade auditiva, que busque um profissional capacitado, tá? Para poder investigar isso, para poder buscar o melhor tratamento e ver se realmente existe essa perda auditiva ou não, né? Porque tem tratamento, inclusive o zumbido. Gratidão pelas informações, doutora Aline Fauri, da Clínica Excellence Saúde Auditiva. E logo após o breve intervalo, voltaremos com mais informações sobre a saúde em tempos de pandemia. A gente volta já. De volta com o programa Alta Qualidade, falando sobre saúde auditiva em tempos de pandemia. A minha convidada de hoje é a doutora Aline Fauri, fonoaudióloga da Excellence Saúde Auditiva. Doutora Aline, seja bem-vinda de volta ao programa Alta Qualidade. Vamos continuar falando sobre esse assunto tão importante que é a saúde auditiva em tempos de pandemia. Cerca de 50% das pessoas entre 12 e 35 anos podem sofrer com perda auditiva, principalmente em tempos de pandemia, devido a ruídos altos. A gente sabe que as crianças, os adolescentes e também os adultos estão em videoaulas em tempo de pandemia. O uso de fones intra-auriculares podem também ocasionar a perda auditiva, não é isso? Isso mesmo. A gente teve um aumento significativo de pacientes com queixa de zumbido nesse período da pandemia, tá? Devido ao uso excessivo de fones de ouvido. Muitas das vezes a gente tem a família no mesmo ambiente, um com aula online, o outro com home office, videochamada. E esse uso prolongado, em alta intensidade, muitas das vezes os adolescentes, por exemplo, no momento de lazer, né, que a gente está em tempo mais ocioso, e o uso do fone de ouvido em alta intensidade pode prejudicar a audição e gerar o zumbido como um dos sintomas. O ideal, a orientação que eu dou para essas pessoas que estão fazendo esse uso mais prolongado, né, até por conta de trabalho, é evitar o uso prolongado por mais de 2 horas seguidas, principalmente quando a intensidade é superior a 90 decibéis. Tá? Então, o ideal, quanto mais alto, menor o tempo de exposição. Doutora, a senhora tem percebido um aumento de números de pacientes aí na Excellence devido a problemas emocionais causados por essa pandemia, pelo isolamento social? Sim, mas na pandemia isso se intensificou, né? A gente percebe que, na verdade, já existem números disso, né? Que houve um aumento de 80% nos problemas emocionais, de crises de ansiedade, depressão, tá? E o zumbido, que é um sintoma auditivo, né? Muitas das vezes, ele é percebido no ouvido ou na cabeça, ele tem um fator emocional muito envolvido. Então, assim, a gente sabe que os problemas emocionais, a ansiedade, a depressão pode fazer e pode interferir nesse aumento desse zumbido, tá? Para você ter uma ideia, Adriana, uma curiosidade, aumentou bastante o número de pesquisas no Google a respeito do zumbido, tá? Então, as pessoas aumentou bastante, isso mostra que as pessoas estão se incomodando mais com esse sintoma nesse período de pandemia também.
Agora, a parte interessante também da pandemia é que com os familiares juntos, mais unidos, é mais fácil de perceber também os problemas auditivos do familiar ao lado. Um exemplo, o idoso que mora com a gente, é mais fácil perceber esses problemas, né, auditivos do idoso, que de repente está com uma dificuldade, não é isso? De ouvir, de perceber, né, alguma coisa dentro de casa. Na verdade, assim, a convivência mais intensa, né? Veio à tona muitas coisas, né? As pessoas conviviam menos por conta de sair para trabalhar, ir para a escola, enfim. E muitas das vezes o idoso que morava sozinho foi ficar na casa dos filhos para ter os cuidados, né? E não ficar longe, muito tempo sem ver, então acabou ficando no mesmo ambiente. E isso fez com que os familiares, seja filho, neto, companheiro, que percebesse mais a dificuldade na comunicação dessa pessoa com essa dificuldade auditiva. Então, a TV mais alta, o pedir para repetir mais vezes e até mesmo o isolamento social, que fez com que a pessoa ela acaba se isolando porque ela não consegue entender o que é dito e muitas das vezes ela se afasta, né? E isso é muito complicado porque também gera, aí volta naquela questão do problema emocional. Então fez com que também familiares buscassem ajuda nesse momento da pandemia, porque começou a perceber a dificuldade mais próxima, né? Então fez com que essa busca aumentasse também. Doutora Aline Fauri, da Clínica Excellence Saúde Auditiva, agradeço desde já a sua participação e elucidação também aí nas questões da saúde auditiva durante a pandemia e durante o isolamento social. Gratidão, viu, pela sua participação aqui no programa Alta Qualidade. Muito obrigada, Adriana. Gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite. Gostei bastante de falar sobre esse tema. Estou à disposição sempre que for necessário. E se você ficou com mais alguma dúvida sobre saúde auditiva, você fique à vontade para procurar a doutora Aline Fauri lá na Clínica Excellence Saúde Auditiva. O endereço aparece aqui no seu vídeo. O programa Alta Qualidade volta semana que vem com mais um convidado especial. Até lá!